a nossa aula de número 2 do nosso curso de formação das palavras. E hoje nós veremos aí, pessoal, o processo de derivação prefixal e sufixal e o processo de derivação parasintética. Quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Isso é importante para o nosso trabalho, pessoal. Por isso que eu falo isso todas as aulas, tá ok? Vamos lá. Pois bem, nós vimos aí na aula anterior, né, o processo de derivação prefixal e o processo de derivação sufixal. O processo de derivação prefixal é aquele que se dá aí, né, com o acréscimo de um prefixo. E o sufixal é aquele que se dá com o acréscimo de um sufixo. Então eu tenho ali a palavra controle, né? Eu quero aí formar uma palavra nova. Acrescento o prefixo des e fico com a palavra descontrole, né? Formação aí prefixal. Eu tenho a palavra porta, acrescento um sufixo eiro e fico com a palavra porteiro. Criei uma palavra nova. Então a formação aí sufixal, tá? Percebo que eu tenho palavras diferentes. Controle não é a mesma coisa que descontrole e porta não é a mesma coisa que porteiro. São duas formas aí, né? Dois processos de formação das palavras, aos quais damos os nomes de processo de derivação prefixal e processo de derivação sufixal, tá? Vimos isso na aula passada. Pois bem, eu tenho aqui duas palavras, a palavra feliz e a palavra leal. Eu posso, né, acrescentar ali um prefixo, né, e formar uma palavra nova, infeliz, derivação prefixal. E eu posso, pessoal, acrescentar também aí um sufixo, e aí eu tenho a palavra agora infelizmente. Olha que interessante. Ali na palavra leal eu posso acrescentar um prefixo des, né, e tenho a palavra desleal, formação prefixal até então, né? Mas eu posso também acrescentar um sufixo e obter a palavra deslealdade. O que aconteceu aqui? Ó, eu tenho aqui, né, duas palavras formadas aí por um processo de derivação prefixal e sufixal, tá? É isso aqui que a gente chama de derivação prefixal e sufixal. Quando eu formo a palavra com o acréscimo de um prefixo e de um sufixo, pessoal. Então nós já conhecemos agora três processos. O processo de derivação prefixal, o processo de derivação sufixal e aquele, né, que nós chamamos aí de derivação prefixal e sufixal, que se dá aí com o acréscimo dos dois, do prefixo e do sufixo. Pois bem, pessoal, e o processo de derivação parasintética? Ele é um pouquinho mais complicado, sabe por quê? Porque ele se dá também aí com prefixos e sufixos. Mas eu vou falar aqui, né, do processo de derivação prefixal e sufixal para depois falar do processo de derivação parasintética. Olha o que acontece aqui no processo que nós já vimos, o processo de derivação prefixal e sufixal. Se eu retirar aqui da palavra infelizmente, que tem um processo de derivação prefixal e sufixal, né, se eu tirar o prefixo, ou seja, menos in, a palavra segue normalmente na língua portuguesa. Felizmente, existe na língua portuguesa. E se eu retirar o sufixo, ó, menos sufixo mente, eu sigo com a palavra infeliz, né? Essa é uma característica, pessoal, da derivação aí prefixal e sufixal. O mesmo vai acontecer com a palavra deslealdade. Se eu tirar o sufixo dade, eu sigo com a palavra desleal na língua portuguesa. Se eu tirar o prefixo des, eu sigo com a palavra lealdade na língua portuguesa tranquilamente. Então eu tenho aqui o processo de derivação prefixal e sufixal, como a gente viu. Agora olha o que acontece aqui, tá? Nessas duas palavras que também são formadas aí por prefixos e sufixos. Se eu tirar aqui, pessoal, o sufixo ar, a palavra fica ali no H. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Se eu tirar o em, a palavra fica vergonhar. Também não existe essa palavra na língua portuguesa. Aqui no amanhecer a mesma coisa. Se eu tirar o ser, eu fico com amanhã. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Se eu retirar o a, fica amanhecer. Também não existe essa palavra na língua portuguesa. Então o que eu tenho aqui? Aqui, pessoal, eu tenho a derivação parasintética, tá? Então a grande diferença aí, né, uma das grandes, depois a gente vai ver outra. Uma das grandes diferenças entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética
é que aqui na prefixal e sufixal eu posso retirar um ou outro e eu sigo com uma palavra que existe na língua portuguesa. Aqui na derivação parasintética, se eu tirar um ou outro, a palavra simplesmente perde o sentido, tá? Então eu tenho aqui uma das grandes diferenças aí entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. Por que que isso acontece, pessoal? Tá? Eu falei que nos dois processos nós temos aí palavras formadas por prefixos e sufixos, tá? Ocorre que na derivação prefixal e sufixal, esse acréscimo não ocorreu simultaneamente. E na derivação parasintética, essa formação, esse processo, ocorreu de forma simultânea. O que eu quero dizer para vocês? Então eu tenho a palavra lá feliz e leal. O que aconteceu? Alguém chegou à conclusão, né, e a gente já viu que isso é possível, de que eu posso formar palavras aí acrescentando o prefixo. E aí surgiu a palavra infeliz. Depois alguém chegou à conclusão de que eu, né, posso formar palavras novas acrescentando aí um sufixo. Então surgiu a palavra felizmente. E depois alguém chegou à conclusão de que eu posso formar palavras novas na língua portuguesa, né, acrescentando o prefixo e o sufixo. A mesma coisa vai acontecer com a palavra leal. Eu posso formar acrescentando só o prefixo, só o sufixo, ou então os dois, né? O des e o dade. E aí eu sigo aí formando as palavras, ou com o prefixo, ou com o sufixo, ou com os dois, o prefixo e o sufixo, tá? Esse processo se deu lentamente, né? Ao longo aí, né, da história, né, da construção da língua, digamos assim. Primeiro, né, acrescentou-se ali o prefixo, depois acrescentou-se o sufixo, e depois chegou-se à conclusão de que se poderia acrescentar o prefixo e o sufixo para formar palavras novas. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a formação prefixal e sufixal, tranquilamente. Mas ela passou pelas duas, né, formações primeiras, a do prefixo e a do sufixo, para chegar nas duas juntas. Houve esse processo. Tá? Por isso que eu digo que na derivação prefixal e sufixal o acréscimo não foi simultâneo. Aqui, na derivação parasintética, já foi simultâneo. Pegou-se os dois e paf, diretamente. Então eu tenho a palavra pobre, ó, puf. Pode ver que não aconteceu o que está aqui, esse processo aqui. A palavra pobre, alguém queria criar uma palavra empobrecer direto. Não foi primeiro esse para depois esse. A palavra tarde é a mesma coisa. Criou-se a palavra entardecer direto, como se eles fossem ali, puf, simultaneamente, prefixo e sufixo, né, cravados ali, e aí surge a palavra, como se fosse aqui, ó, o primeiro processo. Não houve a parte que está aqui, até porque se houvesse, a palavra ia ficando sem sentido. Olha o que acontece. Eu quero, né, fazer esses dois processos aqui. Pobre, eu tenho que criar empobre. Fica sem sentido. Depois eu tenho que criar pobrecer. Fica sem sentido também. Tarde é a mesma coisa. Eu tenho que criar primeiro em tarde. Não existe essa palavra, né? Bem como a palavra tardecer também não existe. Então, esse processo que está aqui no meio, na derivação parasintética, não ocorreu, pessoal. Não existiu isso aqui, tá? A palavra surgiu daqui diretamente para cá. Tá? Essa é uma das grandes diferenças também aí entre a derivação prefixal e sufixal, onde ocorreu esse processo histórico aí de formação das palavras, e a derivação parasintética, em que eu não tenho, né, esse processo aqui. Por quê? Porque o acréscimo aqui do prefixo e do sufixo foi simultâneo, e aqui não foi simultâneo. Primeiro um, depois o outro, para se chegar até ali a formação prefixal e sufixal. Então não é difícil, é fácil. Eu tenho aqui, né, as grandes diferenças, as principais diferenças entre as duas derivações, a prefixal e sufixal, e a parasintética. Na prefixal e sufixal, o acréscimo, né, de prefixo ou sufixo se deu ao longo do tempo. Já na parasintética, o acréscimo foi simultâneo, como a gente viu, empobrecer, entardecer. Lá na prefixal e sufixal, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não perde o sentido, porque ela foi se formando aos poucos. Já na parasintética, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra perde o sentido. Por quê? Porque ela não teve um processo histórico aí para se formar. Ela se formou diretamente, simultaneamente, com o prefixo e o sufixo. Tá ok, pessoal? Então essas aí são as diferenças entre as duas derivações, a prefixal, entre os dois processos de formação, né? Por derivação, a prefixal e sufixal e a parasintética, pessoal. Fora isso, quem não se inscreveu no canal,
pode se inscrever, curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha nos vídeos. Isso nos ajuda muito, tá ok, pessoal? É isso aí.